Boa noite aos presentes e aos que estão pela internet. Sejam todos bem-vindos. Antes de começarmos, vou passar os recados da casa para vocês. Nós temos palestras às terças-feiras, às 8 horas, e de domingo, às 10 horas. De domingo, nós temos também a evangelização infantil, para crianças acima de 5 anos. Quem quiser passar no atendimento fraterno, é só chegar uns 15 minutos antes da palestra, tanto na terça quanto no domingo. Se precisar conversar ou como fazer o evangelho no lar, também só passar no atendimento uns 15 minutos antes da palestra. Gratidão sempre a todos que nos ajudam com a nossa área social, que distribui todo segundo sábado de cada mês de 185 a 200 cestas básicas, para os que estão cadastrados e para os que nos procuram em busca de alimentos sem serem cadastrados. Aos sábados, também todos os sábados, nós temos entrega de lanches para moradores de rua, aqui próximo à casa. Quem quiser participar, é só chegar aqui por volta de umas 4h30 da tarde. Nós preparamos o lanche e vamos entregar. Lembramos que logo estaremos fazendo a campanha de Natal e para ajudar nossas cestinhas de Natal, para famílias precisaremos de panetones, que podem ser da marca Tome, Visconti ou Panko, de 400 gramas, e de preferência de frutas. Entrega até 5 de dezembro, quem puder ajudar, agradecemos muito. E ainda também para ajudar o nosso trabalho social, teremos agora, domingo que vem, dia 16, um bingo com pizza, lá no restaurante do Clube da OPM. Quem quiser participar, tem o cartaz ali, né, dando mais informações. E aí é só fazer o Pix também para poder adquirir o ingresso. Trabalho não falta e, se houver interesse, estão convidados a participar, pois todos os sábados, a partir das 16 horas, isso eu já falei, do grupo para moradores também. Serão todos muito bem-vindos nesse trabalho. Obrigada. E agora, vamos cerrando os nossos olhos, nos ligando ao Pai e aos amigos do plano superior, sentindo essa corrente de luz, entrando em sintonia, para podermos receber tudo o que estamos precisando neste momento. E que cada vez mais possamos aprender e evoluir. E nesse clima tranquilo, sereno, vamos envolvendo a nossa amiga Vanilde, que fará a palestra hoje. O tema é Aprendizados da Vida, da redação Momento Espírita. Bem-vinda, Vanilde. Boa noite a todos. O tema já é convidativo, né? Aprendizado da vida. É um tema que, se nós começarmos a analisar, a nossa vida é realmente um aprendizado. E o aprendizado é desde as nossas primeiras horas da vida, no plano terreno, e continua depois do nosso desencarne, porque somos espíritos eternos e estamos sempre aprendendo. E essa nossa lição já inicia-se nos dizendo justamente isso, que o aprendizado ele se encontra em todas as etapas da nossa vida. E nos diz também que não há momento sequer que nós não temos a oportunidade do aprendizado. E nos diz, porque essa é a finalidade da vida, é o aprendizado. Nós estamos sempre aprendendo. E quando nós dissemos nós estamos sempre aprendendo, eu lembro de um colega nosso que nos diz assim, desde que se queira, não é? Porque a oportunidade está para todos, mas aqueles que queiram aprender vão ter o aprendizado. Aqueles
que não queiram receber os ensinamentos do Mestre Jesus, um dia vão querer receber. Então, todos nós temos essa oportunidade. E a lição, ela nos traz períodos. Então, nos diz que tem períodos da nossa vida que a semeadura é sempre constante. Tem outras de investimentos. Então, são todos marcados pelo nosso dia a dia. E na nossa vida, nós também temos, muitas vezes, que renunciar a algumas coisas para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, porque nós vivemos numa sociedade, nós não podemos fazer tudo aquilo que nós queremos, porque existem regras de conduta, existem as leis para punir aqueles que falham no decorrer do seu aprendizado. E também temos o nosso Pai Criador, que de vez em quando vem os puxão de orelhas em nós, não é assim? Todos nós temos esses períodos, nós temos essas oscilações no nosso caminho. Então, desde que nós nascemos, nós temos aquele aprendizado já direto dos nossos pais, né? Principalmente das mães, que o bebê colocado ao mundo, ele não tem condições de viver sozinho. Aqueles primeiros anos de vida, se não tiver todo o cuidado, ele perece, não é assim? Posteriormente, quando nós já adquirimos uma certa idade, que já aprendemos dentro do lar série de situações, aí vem o momento de nós adquirirmos a cultura, que é a escola, né? Então, lá nós aprendemos a ler, a escrever, a fazer a matemática e todos os outros segmentos, enquanto somos aí crianças, nós vamos aprendendo. Depois nós temos as outras graduações. Então, a nossa vida na matéria, ela é de inúmeros aprendizados. E a nossa vida espiritual, então essa não tem tamanho do aprendizado, porque tudo aquilo que nós aprendemos de bem, nós vamos levar conosco. Os bens materiais nós não conseguimos levar, não é assim? Como a gente tem o hábito de dizer, caixão não tem gaveta, e mesmo que tivesse, nem o nosso corpo físico nós levamos. Então, nós vamos conseguir levar conosco todos os bens morais que aqui adquirimos. E esses bens morais, nós adquirimos com os ensinamentos do Mestre Jesus, com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, com todos os livros da codificação espírita. É uns ensinamentos que muitas vezes as pessoas, quando começam a tê-lo de uma certa idade, às vezes falam, se eu tivesse esse conhecimento lá atrás, minha vida teria sido totalmente diferente. Mas nunca é tarde para o aprendizado. Como nós dissemos, somos seres eternos, nós temos aí a eternidade inteira pela frente para o nosso aprender. Quanto mais cedo nós conseguirmos assimilar os ensinamentos do Mestre Jesus e colocá-los em prática, com certeza, mais cedo nós vamos ter a nossa evolução e seremos mais felizes, não é assim? Por quê? Nós estamos sempre em busca de algo melhor para cada um de nós. E se nós conseguirmos, nessa busca do melhor, também fazer o melhor para o nosso próximo, significa que aprendemos a lição. Mas no nosso meio do caminho, temos as pedras, temos os tropeços, temos aquelas criaturas difíceis no nosso caminhar, às vezes familiares, às vezes pessoa do nosso trabalho. E nós temos sempre que ter um olhar para esses nossos irmãos de compaixão,
Porque muitas vezes eles ainda têm essas atitudes porque no conhecimento, esse aprendizado do Evangelho do Mestre Jesus ainda não chegou até eles. E todos nós temos a oportunidade. Muitas vezes temos aquelas pessoas que têm o lar espírita, que eu falo, que faz o evangelho no lar com seus filhos, com todos os seus familiares, e já transmite os ensinamentos do mestre aos filhos. Então, esses, com certeza, aquele que queira colocar em prática o aprendizado, vai ser tudo mais fácil para ele no transcorrer do seu caminho. Eu digo mais fácil porque vai ter o entendimento, vai conseguir olhar os irmãos como irmãos, da forma que Jesus veio nos relembrar. Vai conseguir ter o perdão, perdoar aqueles que ofendem, aqueles que praticam as injúrias, porque vai ter um outro olhar, vai ter um olhar da forma que eu disse pouco. Que esses irmãos que agem desta forma é porque ainda não conseguiram apreender. E tudo na nossa vida é questão de disciplina, é questão de perseverar, é questão de nós, com as nossas escolhas da oportunidade, ter a maturidade e conseguir as escolhas e as melhores opções. O Evangelho do Mestre Jesus nos traz a porta larga e a porta estreita. Infelizmente, a maioria dos nossos irmãos prefere ser conduzidos à porta larga, à porta das coisas fúteis da vida. E, posteriormente, se arrepende, porque a porta estreita, ela pode ter as dificuldades no início para nós sermos esses seres perseverantes no Evangelho do Mestre, conseguir colocar em prática. Mas depois que aprendemos, que colocamos isso dentro das nossas vidas, tudo se torna mais fácil, porque nós temos a compreensão. Nós conseguimos perdoar os nossos irmãos. Nós conseguirmos ter um outro olhar para todas as criaturas. Olhar de irmão, de fraternidade, de amizade, de companheirismo. E tudo isso se torna mais fácil no nosso dia a dia. Da mesma forma, a lição nos traz que nós temos a etapa da nossa vida no sentido do nosso corpo físico. Então, nós vamos ter momentos que, enquanto o nosso corpo físico está em pleno vigor, tudo que nós tentamos realizar é tudo mais fácil, porque nós temos o vigor do corpo que nos auxilia, mas também nos traz que quando nós tivermos já uma certa idade, que as dificuldades, que o corpo físico já não nos auxilia em tudo aquilo que queiramos fazer, que nós tenhamos a compreensão, a resignação e saber viver essa nova etapa. Então, ele nos diz que haverá na nossa existência dias de plena saúde, vigor físico e disposição. E também irá ter um momento, né, que quando nós temos isso, nós temos o trabalho, o aprendizado, a ocupação. E depois nós temos que compreender que quando a máquina física já não nos dá as grandes oportunidades, nós temos que incutir na nossa mente que nós podemos fazer o bem, a bondade, a caridade de outra forma, às vezes não sempre com o vigor do corpo físico, mas de outra forma, sabendo ouvir um irmão. Nós sempre temos as oportunidades. Elas nos aparecem no dia a dia, diariamente. Nós temos a oportunidade de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E ele nos fala que quando nós
tivermos aí com as doenças, as dificuldades orgânicas, então que nós tenhamos a resignação, a fé, a paciência, para nós também sabermos compreender e lidar com essas novas situações. E isso é no nosso dia a dia. E nós já conseguimos hoje aprender com aqueles irmãos que já têm uma certa idade. Nós conseguimos compreender as dificuldades que eles passam. E um outro exercício que nós devemos colocar sempre em prática é não julgar os nossos irmãos. A gente fala, hoje eu já não consigo julgar mais, né? A gente tenta, mas às vezes é assim, a gente não esboça o julgamento, mas a mente continua trabalhando com o julgamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, quando a gente vê alguma coisinha no celular, alguma atitude de alguns irmãos, é muito comum. Nós não vamos esboçar aquele nosso sentimento, mas a mente já trabalhou com o julgamento. É rápido. Fala assim, a gente tem que criar esse exercício de não julgar. E temos que praticar isso. Praticar como? Nos policiando. Muitas vezes a gente fala assim, vamos fazer um exercício? Vamos tentar não julgar ninguém durante 24 horas? Se nós passarmos por essa primeira etapa, com certeza nós vamos vencer esse julgamento. E muitas vezes, esse julgar é uma situação que só nos faz atrapalhar a caminhada. Aqui, nesse livro, Jesus e a Atualidade, do Divaldo Franco, na lição número 4, que tem Jesus é Amor, ele nos diz assim, que Jesus, paciente e pacífico, mantinha-se em serenidade nas circunstâncias mais adversas e jovial nos momentos de alta emotividade, demonstrando inteireza de valores íntimos em ritmo de harmonia. Numa sociedade agressiva e perversa, elegeu o amor como solução para todos os questionamentos e o perdão irrestrito como a terapêutica eficaz para todas as enfermidades. Então, olha a grandiosidade dessa frase. Então, o perdão irrestrito é uma terapêutica para as enfermidades. Se nós conseguirmos exercitar essas palavrinhas, nós vamos estar dando aí um grande passo na nossa evolução. E aqui também eu separei uma outra frase que nos fala, né, que em uma sociedade justa, todos desfrutam de oportunidades iguais de progresso, em face de uma idêntica distribuição de rendas. Nela, o forte ampara o fraco, o sadio socorre o enfermo, o jovem é o idoso, comportamento natural decorrente de uma consciência clara de dever que estabelece felicidade como consequência da solidariedade de cada criatura. Então, quando nós já temos o Evangelho do Mestre Jesus dentro de nós somos seres solidários. Nós conseguimos desenvolver essa tarefa da solidariedade. Quando a nossa companheira fez aqui a apresentação, ela nos fez o convite, que aos sábados eles fazem o lanche para entregar nas mediações do bairro. É um momento de solidariedade para com todos os nossos irmãos, esses necessitados. E aqueles que fazem essa prática, que conseguem trabalhar, eles se sentem uma emoção diferenciada no fazer algo para o próximo. Porque muitas vezes as pessoas falam em caridade, a gente pensa primeiro na caridade material. Mas, quando nós colocarmos na balança a caridade, aquela de doação do nosso tempo em favor de alguém,
pesará muito mais do que qualquer outra caridade material que nós fizermos. E quando nós criamos o hábito, isso torna natural para nós. Já não é mais um sacrifício, é natural que nós o façamos. A exemplo, quando nós temos o hábito de vir à casa espírita. Então, a gente vem, assiste a palestra, toma o passe, e isso cria um hábito no nosso caminho. O dia que nós não pudermos aqui estar, já nos faz falta dentro do nosso eu aquelas palavras, aquele momento de estar num ambiente, né, de amor, num ambiente de paz, num ambiente de elevação. Dizem os psicólogos que tudo aquilo que nós fizermos e repetirmos em torno de 16 vezes, isso cria um hábito no nosso caminho, na nossa vida. Então, tudo é exercício. O aprendizado é o exercício. O colocar em prática de todos os conhecimentos que nós adquirirmos é um exercício. O evangelho no lar é um exercício. Quando nós iniciamos, parece que tudo vem contra. Às vezes a gente marca aquele dia, o horário, aí quando você senta lá que vai começar o evangelho, o telefone toca, alguém bate na porta. E muitas vezes tudo para nos tirar do ritmo. Mas nós temos que agir diferentemente. Atender o telefone, olha, me desculpe, eu estou fazendo o evangelho no lar, eu posso te ligar daqui 15 minutos? Se é a porta, olha, é meu horário do evangelho no lar, você gostaria de assistir comigo, se for alguém do nosso conhecimento? Sente aí, tal, é rapidinho. E tudo isso vai abrir a mente, vai iluminar o nosso lar. Nós não temos a noção da grandiosidade que é o Evangelho no lar. Eu nunca esqueço que tem um livro do Chico Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, não vou me recordar o nome, mas que numa das viagens astrais que ele fazia com Emmanuel, no retorno, ele falava, mas o que é aqueles pontinhos luminosos que eu estou vendo lá, meu irmão? Esses pontinhos luminosos são os nossos irmãos que praticam o Evangelho no lar. Então, o Evangelho é luz. O Evangelho é amor. O Evangelho é um aprendizado. O Evangelho é um guia de conduta, de como nós devemos agir. E sempre que nós estivermos em dificuldade, que nós estamos assim, naquelas situações que a gente fica, como que eu vou agir agora neste momento? É lembrar de Jesus, é lembrar do Evangelho. Muitas vezes é se questionar, se Jesus estivesse aqui nessa situação, como ele agiria? Não é? Então, aí, com certeza, nós vamos ter a clareza para sabermos agir. O texto também nos fala que nós devemos aprender as lições e saber a convivência conosco mesmo. Nós temos que nos policiar, porque a vida é feita de momentos. Então, o momento que nós estamos com vigor físico é um, o momento que a idade pesa nos nossos ombros é outro. E nós temos que saber diferenciar. Nós temos que aprender a viver com essas questões. Então, por isso que ele nos fala, né, que nós temos emoções diferentes em várias etapas da vida e também nós temos que aprender a lidar com isso. E nos fala, né, vemos assim que a vida é rica em seu suceder de experiências e convites ao aprendizado. Por isso que a gente disse, basta querer, né, que nós temos inúmeras situações para aprender. E nos fala que cada momento traz consigo lições que a providência divina percebem seres melhores e mais adequados à nossa experiência. Então, muitas vezes, nós reclamamos das situações, reclamamos, às vezes,
dos nossos parentes, dos nossos amigos, reclamamos daquelas pessoas que vivem no nosso entorno. Mas o que diz esse trecho que eu acabei de ler? Que o plano divino sabe aquilo que nós devemos ter do nosso lado, porque muitas vezes é a pessoa que está no nosso lado que tem algo a nos ensinar. E às vezes, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, nós fechamos os olhos e não conseguimos ver à nossa frente, ao nosso lado, o que nós temos aí para o aprendizado. Eu acho essa frase muito interessante, que fala assim para a gente: portanto, de forma alguma reclamemos do que nos sucede. Antes, reflitamos qual a lição que a vida nos convida a soletrar e a experienciar. Então, para nós não reclamarmos, né? Nós fazermos uma reflexão do momento que estamos vivendo para ver o que a vida está nos ensinando, o que nós temos que aprender com aquelas situações. Muitas vezes, quando nós sentimos as dores, né, que reclamamos por ela, e muitas vezes nos revoltamos, e a gente fala assim: eu não fiz nada nessa vida para estar passando por isso. Não é assim que a gente pensa, ou reclama, ou fala, não é? Então, nós temos que refletir e nunca perguntar o porquê que eu estou passando por isso, e sim, para quê? Para qual é o aprendizado que eu tenho que tirar desses momentos que eu estou vivenciando. E também diz: jamais maldigamos que os acontecimentos que nos alcance. E fala ainda: o que hoje surge grande problema ou empecilho de difícil remoção, em verdade, constitui ferramenta de aprendizado, de novos patamares e lucidez e entendimento. Então, reclamar jamais. Vamos sempre ter o nosso olhar de compreensão, de ter o entendimento, de ter o aprendizado do que aquilo está nos ensinando. E aqui nos traz, já no finalzinho da lição, que Deus nos concede, que Deus nos conhece a intimidade e aguarda sempre o momento propício para as lições mais apropriadas do nosso dia a dia. E aí, quando eu li esse trecho, que Deus conhece a intimidade e guarda sempre o momento propício para as lições mais apropriadas no nosso caminho, aí eu me lembrei de Zaqueu. Vocês se lembram da história de Zaqueu, né? Que ele queria ver Jesus, mas como era, né, cobrador dos impostos, e ele era muito baixinho, então, geralmente, as multidões ele não iria enxergar. Então, ele subiu na árvore. Falou: eu vou subir aqui para que eu conseguir ver Jesus. E Jesus o chamou, né, pelo nome. Jesus também não o conhecia, né? A gente imagina, não o conhecia. E olha só, Deus conhece a cada um de nós intimamente. Jesus também conhece, e conhece cada um de nós pelo nome. Ele sabe cada um de nós, o que nós somos, o que nós temos. Então, que coisa mais maravilhosa do que isso? Saber que o nosso Criador conhece-nos a fundo, está aí para nos auxiliar, jamais irá nos condenar por qualquer atitude que tomamos, nos dá a eternidade para nós resgatarmos todas as situações difíceis
e erradas que nós fizermos, então não temos motivo para tristeza. Não temos motivo para reclamar. Nós temos, sim, que ser felizes. Ter alegria no nosso ser. Porque se a grandiosidade que somos, imagina, Deus, o Criador de tudo isso, Ele me conhece intimamente. Conhece a cada um de nós. Por que tristeza? Temos que ser alegres. Mesmo se tivermos a dor no nosso caminho. E sempre que ela vier, nos perguntar, para quê? Qual que é o motivo? Qual o aprendizado? Que lição eu devo tirar deste momento? Que é dessa forma que nós estaremos crescendo, que nós estaremos aí evoluindo. Porque se nós estagnarmos, o prejuízo vai ser só nosso. O planeta evolui. E todas as criaturas aqui, de alguma forma, também vão evoluir. Aqueles que ficarem para trás, que não queiram aprender, de alguma forma ou outra, vão ser arrastados junto da multidão. Então, a oportunidade é para todos. Que nós possamos, então, agradecer essa bondade divina que tudo nos fornece. E assim, amparados pela fé, que nós possamos buscar e aproveitar todos os momentos das nossas vidas, da nossa existências, para que nós possamos aí aprender a lição. Aí ele nos diz, pela mente e pelo coração. Então, pela nossa inteligência, pela nossa moral e pela nossa emoção. Há poucos dias atrás, com essa situação da inteligência artificial, muitas pessoas se desesperam, né? Porque aparecem muitas situações aí. Ah, mas a inteligência artificial vai acabar dominando o mundo, vai acabar aí nos prejudicando no amanhã. E acho que deve ter uns 20, 30 dias atrás, teve uma live na Federação Espírita do Estado de São Paulo, que nos diz, né, que tudo que a inteligência artificial tem nos seus bancos de dados é o homem que ela coloca. Então, ela não pode superar aqueles dados que alguém coloca. E ela não vai ter a emoção que só dos seres humanos e dos animais, dos seres vivos, né? Então, a inteligência artificial não tem emoção, gente. A emoção é nossa, a emoção é de cada um de nós. A fé é nossa. Basta nós abrirmos as nossas mentes, os nossos corações para esse aprendizado grandioso de Jesus. E só de nós sabermos que o nosso Pai Criador conhece a cada um de nós, conhece as nossas necessidades, conhece as nossas falhas. É só nós abrirmos os nossos corações, agradecer aquilo que temos, aquilo que somos e rogar a Ele que nos auxilie a nossa evolução, que é o que estamos aqui para fazer, o aprendizado, a evolução moral, intelectual de cada um de nós. Então, que essa lição desta noite, nós possamos refletir durante a semana e fazer aquele balanço, como nos ensina Agostinho no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que todas as noites nós possamos refletir as ações do nosso dia, para nós conseguirmos ver aquilo que acertamos, aquilo que erramos e fazer de uma forma diferente e acertadamente no amanhã. Que vocês possam refletir sobre essa lição e que possam ter o aprendizado da vida através dessa lição maravilhosa do momento espírita.
Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Vanilde. Agora, recebermos, vamos doar o nosso amor em forma de vibração.